Já sei, agora você entrou. Boa noite, graças a Deus, segunda-feira, um dia maravilhoso na presença de Deus e mais um dia que Deus fez para nós. E esse é o dia que fez o Senhor para nós. Então vamos estudar um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Enquanto as pessoas vão entrando, vai convidando teus amigos e a gente vai escutar uma musiquinha enquanto isso, amém? Que Deus abençoe. Bota um pouquinho mais, cara. Pode deixar no cima, né? Quero ser um vaso vazio, um canto escuro. Eu quero estar ao seu lado, não em cima do muro. Eu não quero mais viver nessa ilusão. Pai, eu não quero mais andar na contramão. Vou compartilhar minha história, né? Fomos escolhidos por Jesus. Vou compartilhar. Para amar, se importar pelo próximo. Quero ser um vaso de flores tão belas, flores colhidas no seu jardim. Vou amar o meu próximo como a mim mesmo, juntos se entregar ao Rei Jesus. Vou marcando aí as pessoas. O tio Ayrton já chegou. Olha, O tio Ayrton já tá aí. o tio Ayrton já está presente já. Fomos escolhidos por Jesus para amar, se importar pelo próximo. Quero ser um vaso de flores tão belas, flores colhidas no seu jardim. Vou amar o meu próximo como a mim mesmo, juntos se entregar ao Rei Jesus. Quero ser um vaso de flores tão belas, flores colhidas no seu jardim. Vou amar o meu próximo como a mim mesmo, juntos se entregar ao Rei Jesus. Quero ser um vaso de flores tão belas, flores colhidas no seu jardim. Vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Oxe, amém. Graças a Deus. Cortou um pouco antes ali do fim, mas tá ótimo. A semana passada eu já fiz isso. Se a gente toca fora ali do... Qualquer coisa que toque fora do... já sai a música. Tá na hora. Mas muito bem-vindos, graças a Deus já são 8h01, tá na hora de começar mesmo. Então vou pedindo que quem tiver online já vai marcando as pessoas para que elas possam ir entrando e assim nós possamos ir conversando um pouco a respeito da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, amanhã vai ser o dia do nosso estudo do Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do Salmo 119, ao qual nós estamos discorrendo a respeito dele. Hoje nós chegamos no versículo 7, nós estamos no versículo 7 do Salmo 119. Então nós vamos estudar um pouquinho, vamos conversar um pouco a respeito desse salmo maravilhoso. Ontem nós estávamos conversando lá na igreja a respeito da Páscoa, que é uma época maravilhosa da vida da gente, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver as maravilhas que Deus tem feito. E tudo que tem acontecido na vida da gente, elas têm acontecido de acordo com a doce e maravilhosa presença de Deus. Amém. Sabe, então então nós nos alegramos muitas vezes, a maioria das vezes,
nós nos alegramos pelas coisas que Deus tem feito na vida da gente, mas na realidade nós deveríamos alegrar por todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Então, mesmo que você esteja em casa, esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, isso que está acontecendo no dia a dia de hoje, de nós estar com esse problema de estarmos nesse afastamento social. E às vezes, hoje eu estava conversando com a família em casa e sabe, é complicado que nós estamos sempre acostumados a estar correndo para lá e para cá, fazer isso, fazer aquilo, e nós estamos há um mês parados dentro de casa, um mês sem fazer nada, e isso às vezes começa a dar uma tristeza, mas não é isso. É a maravilha que nós estamos vendo, que nós temos que aproveitar esse tempo para conhecer mais de Deus. Sabe? E ontem lá na reunião que nós tivemos, o bate-papo com os pastores, eu achei muito gostoso, porque ali nós começamos a conversar a respeito das famílias, e nós estamos vendo que as famílias estão se juntando mais, as famílias estão fazendo culto doméstico, e isso é muito interessante, porque Cristo nos ensinou que nós temos que ser sacerdotes, profetas e reis dentro do nosso lar. E a vida é tão corrida, que muitas vezes nós não temos tempo para fazer alguma coisa pela nossa família, não temos tempo para ser o sacerdote da nossa casa, não temos tempo para ser o profeta da nossa casa, e não temos tempo para ser rei dentro da nossa casa, porque nós estamos tão cheios de coisas para fazer que não sobra tempo para isso. Então hoje, aproveitar isso que está acontecendo no mundo, que nós possamos nos alegrar de poder participar junto mais com a família. Por que eu estou falando isso? Porque o versículo de hoje, ele fala a respeito do louvor, o louvor que nós temos que prestar a Deus. Serve um cafezinho para mim, cara? Estou aqui eu na frente da câmera, os filhos são meio envergonhados, estão aqui do lado, a Cássia e o Leonel. A Dilce está com um pouquinho de dor. Dá cumprimento então, Cássia, para cumprimentar, cumprimenta mesmo. Oi, gente, tudo bom? Leonel? Oi. Tiago e Leonel. O Leonel é meio tipo eu, assim, ele não gosta muito de conversa, só gosta de conversa se for falar a respeito da palavra de Deus. Mas daqui a pouco ele já vai dar as contribuições dele aqui junto conosco. Vamos ler então o que diz o versículo 7. O versículo 7 de Salmo 119, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó: Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os retos juízos. E na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim para nós, ó: com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito, e que nós possamos, Senhor, assim como está escrito aqui, render graças a ti, te louvar em todo o tempo, Senhor, porque tu é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, por um dia tu ter vindo aqui nessa terra e ter se feito homem, Senhor, e ter morrido por nós e nos dado tamanha salvação. E isso nos traz, Senhor, a alegria de poder louvar e bendizer a teu santo nome. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar. Não queremos fazer um monólogo aqui, nós queremos fazer uma conversa. Então, conforme a gente vai conversando, vão fazendo pergunta, vão participando, e assim nós vamos fazer uma live bem gostosa que todos podem participar. Tu quer falar aí quem está aí? Tem a pastora Nani, a mãe. Amém, obrigado, pastora Nani, Dilson. O presbítero Valdeli. O pastor Valdeli, que bom o senhor está aí. O Paulo Fortes. Paulo. Eu. Leonel tá aí, ó. Ricardo Miranda de Paula. Ricardo Miranda de Paula, não lembro, desculpa, não lembro. Não lembro. E o tio Ayrton, por enquanto. Tio Ayrton. Então tá, que bom que vocês estão aqui. Compartilhem e vamos chamando as pessoas para estar junto conosco. Então vamos lá. Isso aqui, o versículo 7, ele fala a respeito do cumprimento do versículo 6, que nós olhamos lá no versículo 6, que nós temos que cumprir os mandamentos de Deus, sabe? E quando na realidade nós cumprimos o mandamento de Deus, a nossa oração, ela se transforma em louvor, e é uma jornada fácil.
Porque quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus de verdade, quando nós começamos a entender o que Deus quer para a vida da gente, além de nós orarmos incessantemente, orar sem cessar, nós vamos estar constantemente louvando a Deus. A nossa vida vai ser pleno louvor a Deus. Vocês devem saber e notar que quando nós estamos felizes, quando a gente passa por alguém feliz na rua, geralmente ela está balbuciando alguma música, ela está cantando algo, ela está louvando, porque o louvor, a felicidade nos faz louvar, a felicidade nos faz cantar, a felicidade a alegria transborda no nosso ser. Tu pode ver quando tem uma pessoa que ela está feliz e ela chega em algum lugar, as pessoas notam que ela está feliz. Assim como também quando tem uma pessoa que está com peso, que está com algum problema, essa pessoa pesa o lugar. Então a palavra de Deus diz para nós que no momento que nós conhecemos a Deus, nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ser felizes, nós vamos ter felicidade dentro do nosso coração. E por nós termos felicidade dentro do nosso coração, nós vamos transbordar de alegria, ou seja, a gente vai estar andando pela rua louvando a Deus, não somente no ato de cantar ou de entoar cânticos, mas de viver alegre, sabe? Nós vamos contagiar as pessoas que estão na nossa volta com o nosso sorriso, nós vamos contagiar as pessoas que estão na nossa volta com a nossa alegria, porque não tem como a gente ficar triste ao lado de alguém que esteja muito feliz, sabe? Porque aquilo contagia, e é isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós temos que render louvor a Deus. Quando nós temos o coração sincero, ou seja, que nós conhecemos a Deus de verdade, a gente louva sem medida, sabe? Nós aprendemos a louvar a Deus, porque nós conhecemos os justos juízos dele. Sabe, mesmo que as coisas pareçam que estejam dando errado, nós temos até, se vocês olharem lá no YouTube, que nós temos uma pregação, olhe lá uma pregação sobre Abacuque, a oração de Abacuque, e lá mostra pra gente que mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que nós não tenhamos o que comer, mesmo que as coisas pareçam que estejam dando tudo errado, mesmo assim Deus continua sendo Deus, e nós nos alegramos na presença de Deus. Então é isso que a palavra de Deus traz para nós. No momento que nós conhecemos a Deus de verdade, nós temos um coração triunfante, um coração que quer louvar a Deus, um coração que quer bendizer ao nome de Deus todos os momentos da vida da gente, mesmo que nós estejamos passando por dificuldade. Estava comentando umas pessoas que entraram, o Cleiton, a Maria Jacilda. Maria Jacilda aí, que ela legal. disse que estava com muita saudade da gente. Amém, que Deus abençoe. Da gente não, de ti, e da mãe, provavelmente. Deixa eu ver, quem mais? A Josi. A Josi tá aí, ela já comentou, verdade, tem até o ditado que diz, né? Quem canta os males espanta. Amo cantar, louvar é bom demais. Exatamente. O Cleiton Pezinho entrou e a avó também entrou. Mãe, que bom estar aí de novo, mãe. Isso é uma maravilha que eu posso estar compartilhando quase todos os dias com a mãe aqui. Mesmo que eu não esteja presente aqui na frente da câmera, eu estou junto do lado. E eu estou agradecendo muito a Deus por esses momentos que a mãe está podendo ouvir a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. E mesmo na dificuldade que ela tem louvado a Deus, ela tem agradecido a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Então é um exemplo, a minha mãe é um exemplo, uma pessoa que mesmo na dificuldade ela está buscando a Deus, dessa forma a qual agora ela pode, que é por intermédio de lives. E nós vamos continuar, isso é maravilhoso. Então assim, quando nós conhecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, como a Josi falou e o ditado diz, que quem canta seus males espanta, na realidade nós cantamos não é para espantar os maus, mas os maus foram espantados e por isso nós cantamos. Nós transbordamos de alegria, o nosso louvor ele enche o lugar por onde nós andamos. E como eu disse, agora na quarta-feira nós vamos ter uma live a respeito de louvor e vai falar um pouco a respeito do louvor, porque às vezes a gente acha, quando nós falamos de louvor, que a gente fala aquilo que entoar cânticos a Deus, e não é isso. O louvar a Deus é poder falar de Deus para as pessoas de todas as formas, seja por intermédio de cânticos,
por intermédio de ações de graça, por intermédio de visitas, por intermédio de só tu levantar de manhã e agradecer a Deus. Isso já é. Lá no Salmo 103 diz assim, ó, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Sabe, isso eu acho maravilhoso, porque ali nós vemos o salmista, e o salmista sabe como ele é, sabe, eu acho maravilhoso essa passagem, porque ele sabe como é que ele é, e ele sabe que ele sozinho, ele não vai louvar a Deus, então ele lembra para ele mesmo, diz assim, ó, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando para ele, sabe, isso eu acho interessante, porque às vezes as coisas que estão acontecendo na nossa volta, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nos faz sair um pouco da presença de Deus e começar a pensar nos nossos problemas, e não era isso que era para ser. Era para nós louvar a todo tempo a Deus, mesmo que as coisas pareçam que estejam dando errado. Por isso que o salmista diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está induzindo ele a louvar a Deus, e isso é que nós temos que fazer. Sabe, quando levantar de manhã, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu. Quando nós sairmos para trabalhar, agradecer a Deus por nós termos trabalho. Se nós não podemos sair de casa e temos que ficar em casa como está na situação, nós agradecermos a Deus por poder estar em casa, por poder ter uma casa, por poder se alimentar, por ter saúde, por tudo que nós temos. E inclusive, se nós estivermos doentes, vamos agradecer a Deus porque estamos doentes. Vamos louvar a Deus por todas as coisas. Vamos louvar a Deus pelos problemas, pelas dificuldades. Vamos louvar a Deus em tudo, que aí nós vamos ver o quão maravilhoso é ser filho desse Deus Altíssimo, que tem misericórdia de nós, porque que nós não dependemos, nós não vivemos para esse mundo. A nossa glória é para outra dimensão, e vai ser uma coisa maravilhosa o dia que nós podermos sair dessa terra e poder estar na presença de Deus, na presença de todos os irmãos de todas as épocas, de todos os tempos, e só isso já é o suficiente para que nós possamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, que nós possamos aprender a louvar a Deus por Ele ter nos salvo, por Ele ter nos reconhecido como filho, por Ele ter nos chamado para ser seu filho. Sabe, ontem nós conversando lá, e uma coisa maravilhosa que nós falamos, que é, a todos os que creram, Ele deu-lhes o poder de se formar, de serem chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder que Deus nos dá. Sabe, não é para todos, é só para os filhos. Sabe, isso eu acho estupendo, sabe? Nós podemos louvar a Deus porque um dia Ele escolheu, ou seja, desde antes da fundação do mundo, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Então, e tem coisa melhor que isso? Eu não tenho por que louvar, sabe? Então, às vezes eu acho que nós somos ingratos por não levantar de manhã já agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida, por um dia Ele ter nos escolhido, por um dia Ele ter nos chamado, porque a palavra de Deus diz para nós que nós não escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós, e isso já é o suficiente para que nós possamos louvar a Ele a todo tempo, porque não é pelo que eu faço. Não é a palavra de Deus diz para nós em Romanos, se eu não me engano é 9, que diz assim, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Eu não sei se é no 9 ou se é no 8, mas eu acho que é no 9, se eu não me engano é 9:15. Mas se não for, é por ali, é no 8 e o 9. Entre o 8 e o 9. A palavra diz para nós assim, não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Amém. Então isso é maravilhoso. Achou aí? 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então, tudo depende de Deus. Então, a única coisa que nós podemos fazer é ter um coração triunfante e por isso, e louvar a Ele com todas as nossas forças. Sabe, é certo que a pessoa que ora, a pessoa que busca em oração, a pessoa que em oração ela busca santidade, ela vai ter por que agradecer, ela vai ser agradecido e vai ser feliz,
O problema é que nós vemos que as pessoas hoje em dia, ontem nós comentamos também a respeito disso, que as pessoas, quando elas se encontram em algum problema, elas se encontram em alguma dificuldade, elas buscam a Deus, ao invés delas estarem na presença de Deus sempre. E nos momentos difíceis da vida da gente, a gente nem chega a entristecer. Por quê? Porque Deus já está conosco. Deus já nos libera. A palavra diz para nós que antes de nós pedir alguma coisa a Deus, Ele já sabe o que nós precisamos. Aí vai perguntar, então para que nós oramos se Deus sabe? Porque muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos, e por isso que Deus faz. Sabe, a gente vê a passagem do cego Bartimeu, que ele chega, o Jesus Cristo pergunta para o cego assim: o que tu quer que eu te faça? E aí o cego diz assim: que eu torne a ver. Muitas vezes nós temos tantas coisas que nós queremos que nós confundimos, nós não sabemos o que nós queremos. Por isso que necessita que nós oramos, porque para nós colocarmos em prática isso, de dizer para Deus o que nós queremos, entende? Porque não adianta nada. Eu vejo às vezes pessoas fazerem oração genérica, oração genérica: Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo. Cara, isso não traz nada para a gente. Nós temos que ter orações específicas. As nossas orações têm que ser direcionadas a Deus. Nós temos que dizer: Senhor, o meu desejo é que tal coisa aconteça. Nós sempre orar direcionado. E foi esses dias, eu não me lembro, eu acho que foi o Cleiton na quinta-feira que falou a respeito de ter um caderninho para anotar, né? Não, foi o Cleiton na quinta, né? Falou que quando ele assiste a live, ele está sempre... Tem um caderninho para anotar os versículos, anotar o que foi comentado. E eu aconselho as pessoas que sempre que forem fazer as suas orações, tenha um caderno de orações, anote todas as coisas que tu pede, anota todas as coisas que tu deseja. E isso, por que isso? Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já sentiram, e a gente sente que às vezes nós estamos tão tristes, nós estamos com tanto problema na vida da gente, que a gente diz assim para Deus: pô, parece que Deus não me ama, dá tudo errado na minha vida, nada dá certo. E aí nós temos aquele caderno, que tu vai lá, pega aquele caderno e tu vai ver: pô, dia tal eu pedi tal coisa, dia tal Deus respondeu a minha oração. Então faça um caderno de orações, peçam a Deus, e tudo que Deus responder, vai lá e anota o dia: ó, pedi tal coisa tal dia, e Deus me respondeu tal dia. E aí nós vamos ver o quanto Deus nos ama. Anote, faça as anotações para te ver as maravilhas que Deus faz na tua vida, só que nós somos esquecidos. Posso ler uns comentários? Tem bastante. Amém. Tem alguns aqui. Primeiro Paulo, ele disse: louvamos a Deus também, e principalmente com as nossas atitudes. Nosso testemunho comportamental louva ao Senhor. Devemos inclusive louvar a Deus muito mais nos dias difíceis do que com bonança. Amém. O Valdeli disse: o Salmo 150 convida a tudo que tem fôlego louvar ao Senhor. Oh, glória. A Jos disse: uma pessoa que se forma com louvor na faculdade, por exemplo, foi excelente em tudo que fez durante aqueles anos. Então eu gosto de pensar que louvar a Deus não é só entoar cânticos, é buscar excelência em tudo que nós fazemos para honrar o seu nome e glorificá-lo por seu amor. E não somente que às vezes, falando a respeito disso de louvor, que muitas vezes nós falamos de louvar a Deus, mas nós temos que louvar os atos das pessoas que fazem alguma coisa para Deus também. Isso tudo é louvor, ou seja, é nós honrar as pessoas que merecem honra, né? Fala, Leonardo, desculpa o corte. É buscar excelência em tudo que fazemos para honrar o seu nome e glorificá-lo pelo seu amor, misericórdia, graça, alegria, paz, bondade e sabedoria. O Valderi disse: e nós cristãos louvamos a Deus cada minuto, em todos os nossos passos. Louvamos ao Senhor em cada atitude, num olhar amoroso para o nosso próximo, estamos louvando o Senhor. Amém. A Jos disse: obrigado por tudo e me desculpe por qualquer coisa. São duas frases muito vazias. Isso, o problema é generalizar. A gente generaliza alguma coisa assim: obrigado por tudo. Cara, nós não podemos agradecer, nós temos que ser específicos. E agradecer a Deus por tudo, cara, sinceramente,
É a mesma coisa que tu chegar, uma pessoa te dá um monte de coisa e tu chegar para ela e dizer obrigado por tudo que tu fez. Não, nós temos que especificar obrigado por tu ter me feito isso, por tu ter feito isso, por tu ter feito isso. Aproveite e faça isso para Deus, para vocês verem as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. E o reconhecimento, a gratidão, sabe? Isso importa muito, porque eu acho que nós temos que ser gratos a Deus, agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu, agradecer a Deus pelo lugar que tu mora, agradecer a Deus pela comida que tu tem, agradecer a Deus pela roupa que tu veste, agradecer a Deus por tu enxergar, agradecer a Deus por tuas mãos se movimentarem, os teus pés andarem, por tu ter quilômetros de veia dentro do teu corpo e nenhuma delas ser entupida, pelo teu baço funcionar, pelo teu rim funcionar, pelo teu fígado funcionar, pelo teu coração funcionar. Cara, tu tem, se nós começarmos a falar aqui, se nós falássemos de medicina, se nós fôssemos agradecer a Deus por tudo que acontece no nosso corpo e nada dá errado, olha, nós passaríamos dias e dias agradecendo a Deus sem parar pelas coisas, pelo zelo que Ele tem tido, por Ele nos livrar muitas vezes de acidentes que nós poderíamos ter sofrido. Por milhares de coisas que acontecem na vida da gente. Nós temos que agradecer a Deus, parar de generalizar. Então, quando tu for pedir alguma coisa, por exemplo, imagina se Salomão, quando Deus deu a oportunidade dele pedir alguma coisa, ele dissesse, Salomão, me pede alguma coisa. Ele disse, Senhor, me dá o que tu quiser. Não, ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. E ele não quis sabedoria para ele ser sábio. Não, ele disse assim, me dá sabedoria para eu reger o teu povo. E é isso que nós temos que pedir para Deus. Senhor, me dá entendimento para que eu possa guiar o teu povo. Sabe, o meu sonho, eu já disse para vocês, nós vamos chegar no Salmo 119, versículo 99, não sei quando, mas nós vamos chegar lá um dia. Então, lá no 99 diz assim, hoje eu sei mais que os meus mestres. E o meu sonho é um dia eu poder dizer, hoje eu sei mais que os meus mestres. E ontem nós conversando lá na igreja, o pastor falou de uma história, e a história não entrava, eu não tinha conseguido assimilar qual é que é a história que ele estava contando, e eu comecei a ficar triste, disse, nossa, eu não conheço essa história na Bíblia, eu comecei a entristecer, e até que chegou ao ponto da história que eu liguei a história ao local que ela era. Então, às vezes a gente acha assim, ó, nossa, eu vou usar o meu exemplo, tá? Vou usar o meu exemplo, tu olhar para mim e dizer assim, nossa, como o Cláudio sabe da Bíblia. Cara, eu sei o que eu sei da Bíblia porque eu estudo muito. E tu pode saber mais do que eu. Basta que tu tenha força de vontade de buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ler mais do que eu. Eu estudo numa média de 4 a 5 horas por dia. Eu fico lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus de outras pessoas que pregam de 4 a 5 horas por dia. Se tu fizer isso, é lógico que às vezes agora nesse período que nós estamos em casa, escute pregações, escute homens que ensinem a palavra de Deus, homens que conheçam a palavra de Deus, mas não escute pessoas que falem bobagem, porque é complicado. Essa semana nós tivemos um aí que falou que a Bíblia não é 100%, nós não temos que conhecer a Bíblia não é por si só a palavra de Deus. A Bíblia não é por si só a palavra de Deus. Pessoal, se nós não acreditarmos na Bíblia, se nós não acreditarmos na inerrância da Bíblia, como é que nós podemos nos dizer que nós somos protestantes? As pessoas que não têm a Bíblia como referência, como manual de instrução, ela não é protestante, ela pode ser qualquer outra coisa na vida, menos protestante. Ela não conhece o Evangelho de Deus. Como é que nós podemos dizer que nós somos evangélicos se nós não conhecemos o Evangelho? Como é que nós podemos dizer que nós somos seguidores de Cristo se nós não conhecemos a Cristo? Nós vemos isso em Atos 2, que diz que eles andavam conforme o que os discípulos falavam. Como é que nós vamos andar conforme os discípulos falavam se nós não conhecemos a palavra de Deus? Então busque mais a palavra de Deus, e nós vamos ver que aí o Salmo 119 começa a fazer sentido na vida da gente, que nós vemos ali no versículo 6 que nós jamais ficaremos envergonhados. Ou seja, se nós conhecermos a palavra de Deus e colocar ela em prática na vida da gente,
aí nós não vamos ser envergonhados, mas nós temos que ouvir pessoas que falam a respeito da palavra de Deus. Tem muitas pessoas na internet que tu pode ouvir. Augusto Nicodemos, nós temos Paul Washer, nós temos eu vou colocar alguns nomes aí atrás que às vezes de cabeça assim não vem. Subirá, para a galera que é mais pentecostal. Subirá, do Resgate, Zé Bruno, o da Ibabe, Ed René. Ed René, cara, nós temos muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e falam, ouçam eles. Não vou puxar brasa, cara, eu tenho muito, lá no YouTube tem bastante pregações que eu faço. Se tu for da igreja, tem várias pregações dos pastores da igreja. Então escutem pregações, ouçam a palavra de Deus, e aí nós vamos ver as maravilhas que Ele tem feito, e aí nós vamos aprender a louvar a Deus. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Como é que tu vai louvar a Deus se nós não conhecemos a Ele? Como é que eu posso... Eu, há muitos anos atrás, há 35 anos atrás, eu conhecia Deus. 36, eu tinha 15, hoje eu estou com 51. Há 36 anos, 51, acho que é 52 já, né? Não sei quantos anos eu tenho, mas eu tenho bastante anos, não sei quanto. Mas eu conheci ela quando eu tinha 15 anos, e eu fazia de tudo para alegrar ela, para poder estar do lado dela. E aí às vezes a gente diz que nós somos cristãos e não fazemos as coisas para alegrar o nosso Senhor. Nós não fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus para deixar Ele feliz. A palavra de Deus diz para nós em Neemias 8 lá, que a alegria do Senhor a nossa força sabe, nós fizemos de tudo para alegrar a Deus. É isso que nós temos que fazer. Os meus atos então vão alegrar ou vão entristecer a Deus? Não, Deus é Deus e Ele vai continuar sendo Deus, só que eu tenho que agir de uma forma a qual eu veja que eu estou alegrando a Deus pelas coisas que eu estou fazendo. Ou seja, se eu estiver andando nos lugares e levando a palavra de Deus, eu vou estar alegrando a Deus com isso. Se eu levar isso é ética cristã. Se nós cumprirmos a ética cristã, pessoas passando fome, não pode acontecer porque nós somos cristãos e a ética nos diz que nós não podemos deixar que isso aconteça. Pessoas passando necessidade, nós chegar para ele e despedir eles: meu querido, que Deus te abençoe. Não, nós temos que dar um prato de comida, nós temos que ter ética cristã, e aí nós vamos aprender a louvar a Deus por intermédio disso. O Paulo comentou assim, nós que já temos um certo tempo de vivência no meio cristão e com o trabalho na igreja, às vezes caímos na falsa ideia de que fomos salvos pelas nossas obras. Porém, a palavra de Deus diz que fomos salvos pela graça de Deus. Então, a verdade é que não fomos salvos pelas obras, mas sim fomos salvos para a obra. O comodismo jamais. Nós somos salvos para a obra, e a palavra de Deus diz para nós que a fé sem obras é morta. Então como é que eu posso dizer que eu sou cristão se eu não tenho obras? Sabe assim, aí se tu disser assim, eu tenho fé, aí eu vou perguntar para ti, então me mostra as tuas obras, o que tu tem feito? Não, eu sou salvo pela graça. Cara, nós somos salvos pela graça, mas nunca nós vamos ter uma vida abundante se nós simplesmente vivermos da graça. Nós temos responsabilidade com o nosso ser, com ser um outro ser humano, que às vezes a gente diz assim, que nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Isso é do Novo Testamento, não é do Velho Testamento. Isso já está escrito lá em Levítico, que nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que fazer as coisas para que o nosso próximo seja honrado. Nós temos que dar honra às pessoas que merecem honra. Nós temos que ajudar as pessoas que ainda não merecem honra, mas para que elas possam crescer e assim ser merecedoras dessa honra. Então nós temos que ensinar. A culpa é nossa das coisas que estão acontecendo. Se tem pessoas que não conhecem a Deus, de quem é a culpa? Se tem pessoas que estão errando porque não conhecem a Deus, de quem é a culpa? Então nós temos que verdadeiramente conhecer a palavra de Deus e por isso louvar a Deus pelas coisas que Ele tem feito na vida da gente. Sabe, no momento que nós perdemos, nós vemos no versículo 6 que fala a respeito que nós vamos ser livres da vergonha quando nós nos livrarmos de todo o pecado por conhecer a palavra de Deus. Ou seja, o silêncio é totalmente quebrado, a pessoa muda, a pessoa é transformada, a pessoa passa, no momento que ela conhece a palavra de Deus,
ela para de pecar, ela é transformada e por isso ela passa a louvar a Deus, ela começa a cantar a Deus, porque o que eu era, eu não sou mais. E isso é motivo de louvor. Sabe, ontem eu falei, eu parafrasei Paulo, porque eu sei, eu entendi o que é dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque em mim abundou o pecado, e por eu ter abundado o pecado, a graça superabundou, e eu vejo as maravilhas que Deus fez na minha vida e tem feito, e por meu intermédio Ele tem transformado muitas pessoas, e isso me alegra e me faz louvar a Deus todos os dias. É isso que me faz passar tempos lendo a Bíblia, lendo outras coisas, para poder conhecer um pouco mais, não para que eu seja arrogante ou para que eu conheça mais, não, mas para que, por intermédio desse conhecimento, eu possa levar pessoas a conhecer a Cristo, ou seja, como Paulo diz, para de todas as formas, de algum jeito eu ganhar alguns. É para isso que eu estudo, é para isso que eu quero conhecer, é para isso que eu quero louvar a Deus, não para eu ter o conhecimento e para eu me inchar, não, mas para que as pessoas possam conhecer a Cristo por intermédio de mim, que eu seja uma ferramenta que funcione na mão de Deus, que eu seja um instrumento que entoe hinos puros na presença de Deus, e quando nós louvarem cânticos, que sejam cânticos verdadeiros, não cânticos egocêntricos, que nós possamos louvar a Deus. Sabe, quando eu louvo a Deus, eu gosto de olhar a letra e ver se aquilo está engrandecendo a meu Deus, engrandecendo ao meu Senhor, não a mim, mas que eu engrandeça a Ele. Ó Senhor, Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu, Tu és todo-poderoso, Tu és Rei dos reis, Tu és Senhor dos senhores, e por intermédio de Ti todas as coisas acontecem. Então é isso que nós temos que louvar e engrandecer a Deus, não a mim. Sabe, e nós vemos hoje em dia, infelizmente, os pastores pregando coisas para vitória-olatria, cantores cantando hinos egocêntricos. Não podemos ser assim. Nós temos que louvar a Deus, a Ele somente toda a honra e toda a glória, tudo por Ele, para Ele e por Ele, sempre isso tem que ser na nossa vida. Esquecer, suma o homem, como o João diz, que suma o homem e Cristo apareça. Eu queria que vocês lembrassem de tudo que eu estou falando. Eu queria que hoje de tarde eu estava estudando esse estudo aqui para eu passar para vocês, e eu queria, sério assim, sabe, que eu queria que tudo que eu tenho, tudo que esse estudo me faz, tudo que esse estudo me transforma, eu gostaria que fosse transferido para vocês entenderem o que eu sinto, porque nós estamos no versículo 7, ou seja, essa é a sétima live que nós estamos fazendo a respeito do Salmo 119. Desculpa. Mas se eu perguntar para vocês o que está escrito, o que significa o versículo 1, vocês não vão lembrar. Vocês vão ter que voltar lá e estudar o versículo 1 para ver o que ele fala. Mas eu queria que vocês conseguissem entender como eu entendo de bloco, porque eu estudo o Salmo 119 faz 20 anos. Faz 20 anos que eu estudo o Salmo 119, sabe? Então eu entendo o Salmo 119 de bloco. E eu queria que vocês entendessem que quando a gente fala assim, eu louvar-te-ei, o louvar-te-ei, ele está em 176 versículos. Aí se te aprofundar mais, ele está na Bíblia inteira. É isso, eu gostaria que vocês entendessem isso que eu sinto. Eu fico 1 hora, 2 horas tentando explicar para vocês e vocês nunca vão conseguir entender o que eu sinto. E era isso que eu queria, por isso que eu tento explicar mais esmiuçado, para ver se vocês conseguem entender o que eu sinto, mas nunca vou conseguir. Então busquem a Deus, busquem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus para que vocês possam entender isso.
Entende? Ah, eu sou melhor que qualquer um de vocês. Não, de forma alguma. Mas vocês têm condição de repente entender muito mais do que eu e ensinar para mim. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí nós vamos começar a louvar a Deus de uma forma diferente. Nós não vamos mais louvar a Deus da boca para fora, mas quando tu abrir a tua boca, vai sair louvor de dentro de ti, vai sair louvor de dentro do teu coração. Não vai ser mais um louvor, um simples louvor, não, mas vai ser um engrandecimento desse Deus, sabe? Vocês não imaginam como é que o troço está assim aqui dentro, assim, ó. Ah, cara, é demais, como eu queria que você sentisse isso. Nossa, é muito bom. Tem alguma coisa aí aqui? Ah, mas as pessoas estão marcando mais gente. Como eu queria que você sentisse esse júbilo. Eu acho que essa é a palavra. Sabe, jubilar a Deus. Sabe, nós não conseguiríamos fazer outra coisa a não ser louvar a Deus. Sabe, tu levantar de manhã, tu acordar de manhã com louvor nos teus lábios, com louvor na tua mente, com louvor nas tuas mãos, com louvor no teu corpo, todo o teu ser exaltasse ao Senhor. Isso seria uma coisa. Tu vai dizer, isso acontece contigo sempre? Não. Mas eu teria que buscar mais para no momento, desde o momento que eu acorde até o momento que eu deite para dormir, o dia seja de entoar louvores a Deus no meu agir, no meu falar, no meu mover, em todos os pontos da minha vida, se fosse louvar a Deus em espírito e em verdade, que isso é o que importa. Como eu queria que nós conseguíssemos na realidade entender o que é isso, porque infelizmente nós nunca vamos conseguir entender enquanto nós estivermos nessa carne, porque essa carne ela é propensa ao pecado, essa carne é propensa ao erro. Então muitas vezes nós estamos entoando louvores a Deus e vem um pensamento malicioso na cabeça da gente e acaba com tudo isso, sabe? E aí nós deixamos de ter o nosso rei, o nosso Deus como rei da nossa vida. Nós deveríamos colocar a coroa, sabe? Pegar a coroa da nossa vida, tirar a coroa do nosso eu e colocar a coroa em Cristo. Amém. E dizer assim, Senhor, Tu é rei da minha vida. Eu não quero fazer mais nada. Eu não quero pensar mais nada. Eu não quero fazer mais nada que não seja de acordo com a Tua vontade. Que o Teu reino esteja na minha vida, que o Teu reino seja o meu desejo, e tudo que eu fizer seja para a honra e para a glória do Teu nome. E aí nós vamos entender o que é louvar-te-ei com todo o meu ser. Te louvarei porque Tu é o único digno de receber todo o louvor. Sabe, não é a minha esposa, a qual eu a amo de paixão e faço tudo por ela, mas seria a Deus todos os momentos da minha vida. Tudo que eu fizesse, inclusive para ela, seja para a honra e para a glória de Deus. Tudo que eu fizer para a igreja, seja para a honra e para a glória de Deus. E aí nós vamos ser diferentes, nós seríamos diferentes do que nós somos hoje, completamente diferente na realidade. Gente, vamos comentar aí. Vocês não estão deixando só eu falar aqui. Teve só, a Josi citou o Hernandes Dias Lopes quando a gente estava falando dos pastores lá. A mãe disse que a Mili hoje está inquieta de novo. O Tito Mendes está na live. O Pastor Lloyd, prazerzão, Tito. O Henrique Félix, o Albert. O Pastor Albert, que bom que tu tá aí, Pastor Albert, que bom que tu tá aí. O Henrique de novo. O Jefinho, que bom, Jefinho. Quarta-feira tamo junto lá no louvor, na coisa do louvor lá na live do louvor. A Luana entrou, a Emanuele, a Jaque. Ô, Emanuele, que bom, Jaque. Luana também. Luana, qual Luana? Luana do Davi? Isso. Que bom que tu tá aí, sobrinha. E acho que é isso. Então assim, nós descobrimos que pela dor e pela vergonha do pecado nós nos afastamos de Deus. Pela vergonha das coisas que nós fizemos, nós não conseguimos louvar a Deus. E nós perdemos na realidade a profundidade desse louvor. Então assim, muitas vezes nós não entoamos louvores a Deus
porque nós estamos vivendo uma vida não condizente com isso. Então a nossa vida teria, para nós termos um louvor verdadeiro, nós teríamos que ter uma vida verdadeira. Aí tu vai dizer para mim assim, mas como tu já falou que nós somos carne, nós nunca vamos conseguir chegar a isso. Sim, nós somos carne, só que a palavra de Deus diz para nós, acha para nós aí, Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Deus nos ensina a vencer, Deus nos transforma da forma que nós somos. Vamos ver, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele nos chamou... Como é que é? Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Então, meu querido, diz assim, eu não sou digno. Lógico que não é digno, mas Ele te chamou, Ele te glorificou, Ele te santificou, Ele te... Uma vez eu conversando com a minha sogra disse para mim assim, é falecida já, né? Tu te acha muito santo. E eu disse para ela assim, eu sou o santo. Então se tu conhecer o Santo Cláudio, está aqui, o Santo Cláudio. Então tu não faz nada errado, senão eu continuo fazendo coisas erradas. Mas eu sou santo porque o santo me santificou lá na cruz do Calvário. Eu sou o justo porque eu fui justificado por Cristo. Sou santo porque fui santificado por Cristo. Então o meu louvor chega, o meu louvor chega como aroma suave a Deus. Porque eu sou santo por intermédio da cruz do Calvário. Porque eu sou justo por intermédio da cruz do Calvário. E isso eu tenho que tomar posse. Sabe, quando a pessoa fala, ela assim, eu vou ganhar uma casa, daí diz assim, eu tomo posse. Não, eu quero tomar posse disso que Deus me deu, porque eu sou santo, porque eu sou puro, porque eu sou digno, porque Ele me fez assim. E o meu louvor chega na presença de Deus com um aroma suave por causa de Cristo. E isso me leva a louvar a Deus todos os dias. Não porque eu seja digno, mas porque Ele me dignificou. Graças a Deus por isso, que nós sejamos purificados dessa matéria e transformados, sabe? Que por isso que fala para nós, a Paulinha gosta muito e ela fala sempre de Romanos 12, 2, né? Ter a metanoia, ter a nossa mente transformada, ou seja, os meus pensamentos não são mais meus pensamentos, mas são conforme a vontade de Deus. O meu agir não seja mais conforme eu, mas conforme a vontade de Deus. Os meus pensamentos sejam de acordo com a vontade de Deus, os meus atos, o meu falar. Então quando eu abrir a minha boca, nunca mais eu vou falar mal de alguém, porque eu sou transformado. Amém. Graças a Deus por isso. A Jesus comentou assim, diariamente nós buscamos a santidade para honrá-lo. Como é que diz de novo? Desculpa, eu dei uma viajada legal aqui, cara. Eu estou muito tocado. Diariamente buscamos a santidade para honrá-lo. Exatamente, é isso aí. O que eu falei. Nós recebemos a graça de graça, mas nós temos que fazer para que nós possamos ter uma vida abundante. Então, nós vamos buscar ser santos. Nós vamos orar por santidade, para que nós possamos chegar o mais próximo possível do que Deus quer de nós. Nunca vamos chegar à perfeição, mas nunca não, porque o dia que nós morrermos, sairmos desse corpo e ter o corpo glorificado, nós chegaremos a isso. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós somos totalmente dependentes das misericórdias de Deus, mas nós podemos lutar com todas as nossas forças para chegar ao mais próximo da santidade. Se eu sei que isso é errado, eu não vou fazer. Se eu sei que aquilo eu não posso fazer, eu não vou fazer. Eu tenho que lutar para honrar a Deus. Eu tenho que me santificar para honrar a Deus. E eu tenho que a minha oração constante tem que ser: Senhor, me coloca santidade na minha vida, me transforma os meus pensamentos e os meus desejos. E assim nós vamos poder louvar a Deus de verdade.
assim nós vamos poder ser transformados por Deus, vamos ser instruídos por Deus, nós vamos ter um coração íntegro, porque Ele nos transformou, porque Ele nos instruiu, porque Ele nos ensinou, porque Ele nos transformou, e isso nos faz verdadeiros adoradores, e que vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos ver aqui, vamos passar um pouco mais para frente, que assim a gente já é 15 para as 9. Nossa, como passa o tempo passa rápido pra caramba. O estudo da palavra nos ensina que nós devemos ter integridade, e nós temos que buscar essa integridade. Por isso que nós temos que ler todos os dias, para conhecer, como nós falamos, né, e nós vamos estudar amanhã no Sermão do Monte. Nós conhecemos a lei ela funciona como um aio para nos levar para o caminho. Então nós não podemos nos afastar da lei, só que não é a lei que nos salva, mas nós temos que cumprir a lei, para que assim nós possamos mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é andar nos caminhos de Deus. Por isso que Cristo se transformou, se fez homem e veio habitar aqui, para mostrar para nós que é possível, que nós podemos fazer a vontade de Deus aqui na terra. É lógico que tem uma diferença, que Cristo ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. Ele era ser humano, ele tinha as mesmas paixões, as mesmas vontades que nós temos. Às vezes a gente imagina que Cristo, quando veio aqui no mundo, ele era um super-homem. Não, ele não era um super-homem. Ele era um homem tão qual nós somos. Ele tinha fome, ele tinha desejos, ele tinha vontades, e tudo isso, a ponto que nós vemos quando ele foi tentado lá no deserto, o diabo não tentou ele, não veio dizer para ele assim, toma um pão aqui, no primeiro dia que ele estava no deserto. Não, o diabo foi tentar ele lá no fim, lá no 39º, no 40º dia, que ele estava com muita fome, ele estava 40 dias sem comer. Aí o diabo tentou ele lá e disse assim, tá aqui, eu te dou o pão, sabe? E para nós é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que nós somos, cara, nesse assunto eu não vou cair, porque eu sou uma rocha, eu consigo vencer isso. Tu acha que o diabo vai te tentar nisso? Não, de forma alguma. Ele vai te tentar naquelas coisas que tu tem queda, naquelas coisas que tu tem desejo. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Eu gosto muito de comer, e tu acha que o diabo vai me tentar com outras coisas, com bebida alcoólica, por exemplo? Não, ele não vai me tentar com bebida alcoólica, porque bebida alcoólica não me traz nenhum desejo. Ele vai me tentar com comida. Então é isso que nós temos que pensar. E quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos para Deus, para que Deus nos dê força, nós temos que lutar contra os desejos que têm força no nosso coração. Sabe, por isso que nós temos que orar e clamar para Deus, Senhor, me ajuda em tal assunto. Não ser genérico, como nós estamos falando desde o início. Senhor, me ajuda a ser um crente íntegro. Não, eu não tenho necessidade como eu falei a respeito da bebida, eu não tenho necessidade que Deus me dê força para vencer a bebida, porque eu já venci a bebida, mas eu tenho outras partes da minha vida que eu preciso que Deus me ajude, e muito, e nessas partes eu tenho que orar, e nessas partes eu tenho que clamar por Deus, e nessas partes, todas as vezes que eu venço, eu tenho que louvar a Deus por isso, e dizer, Senhor, muito obrigado por tu ter me dado força para vencer esses problemas aqui. O pastor Alexandre colocou assim, nossas ações têm que glorificar a Deus e não destacar o nosso ser. Isso. Vemos isso nos dias atuais, em que o egocentrismo está em evidência no meio cristão, onde Cristo não é mais o centro das nossas vidas. E ele continuou depois. As pessoas só deixam Cristo ficar em evidência quando o nome dele traz algum benefício, infelizmente. Exato. Inclusive, a gente vive não como se Cristo fosse o centro da nossa vida, mas como se a gente fosse o centro da vida de Cristo, né? Inclusive. Aí aquilo que diz assim, tu é o centro das atenções de Cristo. Qualquer semelhança com qualquer pregação aí é mera coincidência. Sabe, não é isso. Nós temos que ter Cristo como centro das nossas atenções em todos os momentos da vida da gente. Nos momentos que nós mais necessitamos, no momento de queda, sabe, no momento que nós caímos, porque nós somos seres humanos e vamos cair.
no momento que nós caímos, nós temos que, assim como Pedro, sabe, ontem eu fiz um comentário a respeito de Pedro, que quando Pedro negou pela terceira vez Cristo, sabe, lá na beira da fogueira, quando a mulher chegou para ele e perguntou para ele assim: eu te vi junto com esse Nazareno, eu te vi junto com esse cara, tu é um dos seguidores dele, assim, bem capaz, eu nunca vi esse cara na minha vida, e ainda falou mal de Cristo ainda. E aí Cristo olhou para ele. Eu acho que aquele olhar fulminou. Nossa. Sabe, fulminou a Cristo, fulminou a Pedro. Um olhar de amor que um olhar de matou. amor, sabe? E aí ele olhou para dentro dele e disse que ele chorou amargamente. Então, no momento que nós caímos, no momento que nós pecamos, eu vejo que Cristo olha para nós com aquele olhar de amor, sabe? Eu acho maravilhoso a parte que o cara chega em Cristo e dá um tapa no rosto dele e diz assim, ele está vendado, a palavra diz para nós, e ele dá um tapa no rosto de Cristo e diz assim: tu é Cristo? Então me diz quem te bate. E aí Cristo diz para ele assim: se eu te fiz algo errado, me diz o que eu fiz. Agora, se eu não te fiz, por que tu me bate? Sabe, eu vejo um amor tão grande nessa frase. E eu vejo isso às vezes quando a gente faz alguma coisa para Cristo, Cristo olha para nós com amor e diz assim: meu filho, por que tu está fazendo isso de novo? Não de novo, porque Ele já nos pecou, já nos perdoou das coisas que nós fizemos, mas Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. E esse olhar de misericórdia nos faz nos remir, nos faz nos entristecer como Pedro e chorar amargamente o pecado. E aí depois ele vai lá na nossa presença, como Jesus foi lá na beira do mar. E quando Pedro estava no meio do mar, que enxergou a Cristo, se atirou e veio ao encontro do Pai. Isso eu vejo, sabe, a maravilha. E ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? E o Pedro diz: eu te amo. Pedro, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, tu sabe. Sabe, é que se nós não louvarmos a Deus, nós estamos louvando a nós mesmos. Quem que nós estamos louvando hoje, hein? Amém? Eu queria só um comentário em relação aos dois pregadores que a gente citou indiretamente, que assim, muita gente fala que pelo menos estão falando de Jesus. Eu não acho que eles estão falando de Jesus, sabe? Eu acho que os dois estão cultuando aos seres humanos, sabe? Os dois, não só nessas pregações deles, que eles falaram essas coisas. Eu acho que todo mundo sabe que a gente está falando do Levi Leonardo, essa que o pai falou agora, e do Vitor Azevedo. Eu não estava falando de no ninguém. começo. Se vierem processar... Gente, eles... tem coisas que eles falam que são legais, assim, uma a cada 5 que eles falam é proveitoso, mas assim, se a gente for catar coisa boa pra falar de gente que tá carregando o nome de Cristo nas pregações, é complicado, porque as 4 ruins que eles estão falando estão afetando pessoas. Principalmente, o David Leonardo tem muita força. Se a gente respaldar uma coisinha que ele falar de certo, a gente tá respaldando todo um discurso que foge de Cristo e foca no ser humano. E isso não é bom. Mas agora, voltando pros comentários ali. A mãe disse assim: eu vivi a vida inteira pensando que eu estava vivendo na santidade por servir ao meu esposo. Hoje eu sei que servir ao meu esposo é consequência do meu louvor e adoração a Deus. Amém. Não basta eu ser uma ótima esposa, mãe e dona de casa. Eu preciso buscar e aprender a ser boa, né? A boa, é perfeita e a palavra de Deus. Boa, perfeita, desculpa, a eu vontade tô do Pai. com som. Deixa eu ver se teve mais coisa depois disso, porque a Josi comentou o Evangelho da Barganha, naquilo que o Alexandre tinha dito. Eu acho que o Evangelho da Barganha ainda já tá ficando antigo. Agora, tipo, a prosperidade usava muito a barganha. Hoje em dia, Deus é um gênio da lâmpada, a gente não precisa oferecer nada, Ele nos dá tudo de graça, entendeu? É pior que a barganha. Hoje em dia parece que não é a gente que adora a Deus, é Deus que nos adora, sabe? É uma honra para Deus nos ajudar. Os papéis foram invertidos. Foi para isso que Jesus nasceu e viveu, para me ajudar, entendeu? É um absurdo. Não pra honra e pra glória dele.
Parece que cada dia que passa a gente está caminhando para um evangelho cada vez pior, sabe? Um evangelho que se afasta cada vez mais da Bíblia. E graças a Deus por isso, porque isso indica que o Cordeiro está voltando. Isso é interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas isso não é louvor a Deus. Aí nós vemos a respeito desses pregadores que nós falamos, nós estamos vendo que são pessoas que estão louvando ao homem, são pessoas que estão louvando ao gênio da lâmpada. Entende? Não estão louvando a Cristo, enquanto na realidade a pessoa que é íntegra a Deus, ela bendiz ao Senhor. Então toda a honra e toda a glória é para Deus. Eu não sou o centro das atenções de Cristo, mas Cristo é o centro das minhas atenções. Eu tenho que buscar a Cristo com todo, porque a gente diz assim, Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. Não, Ele não morreu na cruz do Calvário para me salvar. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para satisfazer a vontade do Pai. É para isso que Ele veio no mundo para satisfazer a vontade do Pai. E aí qual é a vontade do Pai? Para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Então Cristo não morreu para me salvar, Cristo morreu para obedecer o que Deus mandou. E aí nós queremos dizer que Ele veio para morrer para mim, sendo que eu não louvo a Deus, eu sou mentiroso, e de forma alguma, porque se eu não colocar Ele morreu para aqueles que creem nele, como é que eu posso dizer que eu creio nele se é muito mais interessante, muito mais importante para mim o meu ganha-pão do que Cristo? É muito mais interessante para mim o meu ganha-pão do que Deus, ou seja, o dinheiro para mim hoje é muito mais importante do que Deus. Então a quem eu estou servindo? Estou servindo a Mamon, eu não estou servindo a Deus, sabe? Infelizmente às vezes a gente parece, tu está sendo muito duro, mas é a realidade. Se nós não colocarmos Deus como nosso único e suficiente Salvador, se nós não reconhecermos Ele como Senhor da nossa vida, ou qualquer outra coisa que estiver à frente dEle, nós não adoramos a Deus, nós não louvamos a Deus, nós louvamos qualquer outra coisa. Se nós falarmos que Deus é o centro, nós somos o centro da atenção de Deus, nós estamos louvando ao homem, nós estamos adorando a homens, e não a... Então por isso que não vá atrás de pessoas que não falem o Evangelho verdadeiro. Conheça o Evangelho verdadeiro, leia a palavra de Deus. Ela diz que nós temos que dar honra e glória a Deus, e esquecer os pregadores. Amém. Falar que Jesus morreu por nós é muito errado, porque Jesus morreu justamente por causa do nosso pecado, sabe? E por nossa culpa, não? Pelo que foi feito lá no princípio, sabe? Porque Deus criou o mundo e fez uma aliança, um acordo que descia do céu e encontrava aqui na terra. O homem pecou, quebrou esse acordo, e Deus se fez homem para cumprir a parte humana do acordo que Ele tinha feito. Então Jesus morreu não por causa de nós, Ele morreu por nossa culpa. Amém. Entendeu? Graças a Deus que a gente tem um Deus que é tão perfeito, que cumpriu o acordo dele, e Jesus morreu para cumprir o acordo do Pai dele. Isso nós falamos ontem. É uma consequência. Isso nós conversamos ontem a respeito da Páscoa. Ou seja, o Cordeiro Imaculado de Deus, que não tinha nada, se fez pecado por causa dos nossos pecados. Ou seja, eu gostaria que vocês entendessem quando ele diz lá na cruz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Eu acho que foi a pior coisa que até então, desde antes da fundação do mundo, porque ele não foi criado, desde antes da fundação do mundo, ele nunca tinha se afastado de Deus, ele sempre esteve na presença de Deus, e naquele momento Deus virou as costas para ele. Por quê? Porque ele estava com o meu pecado. Então se tem alguma coisa que eu tenho, é culpa da morte de Cristo. Mas aí assim, ele veio para nos curar, tirar todo o pecado do mundo, sim, para satisfazer a vontade do Pai. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo, como eu falei no início, Cristo é tão bom, Deus é tão bom, mas tão bom, que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário para me libertar dos meus pecados. Então assim, a culpa é toda minha da morte dele, mas na grande misericórdia que ele teve, ele deu a vida para nos salvar. Então assim, ele nos amou de tal maneira que deu a vida para nos salvar de tamanha condenação. Eu acho que Cristo, homem, ele é o exemplo máximo de como nós deveríamos ser.
Sim. Porque eu não vejo ele como um Deus. Ele não veio como Deus. E ele demonstra isso em vários momentos, assim, apesar dele dizer várias vezes que ele era o Filho de Deus e que para conhecer Deus era só olhar para ele, ele fala em vários momentos, quando até tu já citou nessas lives, que quando dizem que ele é bom, ele diz: eu não sou bom, o Pai é bom. Quando perguntam para ele o que ele tá fazendo, ele fala que a minha missão é cumprir a vontade do Pai, é sempre a vontade do Pai. No Getsemane ele fala assim: eu não quero. Se tiver um jeito, se tiver outra maneira, faz da outra maneira, mas que seja feita a tua vontade, porque a minha vontade não importa. Cristo disse para Deus: a minha vontade não importa. O que importa é a tua vontade, que ela seja feita. Então, assim, quando a gente tá dizendo assim que Cristo não morreu por nós, ele morreu pelo Pai. E o Pai queria, Deus, sim, Deus mandou o Filho dele por amor a nós, mas o objetivo do Filho aqui era a vontade do Pai. Isso é importante destacar, por quê? Porque Cristo é o exemplo máximo do que a gente deveria ser. Então, se Cristo tivesse vindo pelos homens, seria um problema, a gente teria que viver pelos homens. Sim. Mas Cristo não veio pelos homens. O objetivo de Cristo nunca foi os homens, foi a vontade do Pai. Então a gente tem que ser que nem Cristo, não importam os homens. Os homens podem estar fazendo tudo para nos impedir e ao mesmo tempo a gente achar que está fazendo as coisas pelo bem dos homens, que era o que aconteceu com Cristo. Os homens estavam condenando ele, mas ele sabia que estava fazendo pelos homens, porque a nossa visão é o Pai e não os homens. Às vezes tem pessoas que confundem, que falam a respeito de Cristo aqui na Terra, né? Diz assim: Cristo era meio homem, meio Deus. Não, Cristo era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, então isso é loucura, né? Ser 100% homem. Não, ele era homem. Cristo era homem aqui na Terra. E era Deus aqui na Terra. Porque se ele não fosse Deus, ele não conseguiria vencer. E se ele não fosse homem, ele não conseguiria nos salvar. Não valeria nada. Se ele fosse Deus, não valeria nada do sacrifício. O sacrifício Deus vir aqui na Terra e morrer por nós, não pagaria o preço. Teria que ser um homem para pagar o preço. Que aí nós vamos ver a história. Ele veio para cumprir a nossa parte do trato. Do trato, exatamente. Ou seja, que nós falamos ontem o Deus e o homem. Deus fez várias alianças com o homem e todas essas alianças foram quebradas. Mas daí ele fez uma aliança com o homem, Jesus Cristo, e essa aliança foi completamente completa. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu imaculado, sem pecados. Um homem que morreu sem pecados. Mesmo, ele era Deus, mas era 100% homem, porque se não fosse assim, os nossos pecados não seriam cobertos. Amém? Nós precisamos aprender a louvar a Deus de verdade. Nós precisamos aprender a aprender que podemos louvar a Deus de verdade. Nós temos que louvar a Deus por tudo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Ou seja, no momento que nós começamos a entender que a palavra de Deus é maior que tudo, como o Leonel falou, que assim como Cristo se fez homem e veio aqui cumprir 100% da vontade de Deus, que nós sejamos imitadores de Cristo. Como Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu quero dizer para vocês: imitem a Deus como Cristo, imitem a Cristo com todas as forças de vocês. E eu tenho lutado para imitar a Cristo. Então assim, imitem a mim como eu imito a Cristo. Não imite a mim quando eu estou sendo o Cláudio, não, de forma alguma. Mas quando vocês verem assim: nossa, como o Cláudio nessa parte ele busca bem a Deus, imite eu nessa parte. Tudo que eu fizer de bom, imite a mim. Tudo que eu fizer de mal, delete, porque eu sou homem como qualquer um de vocês. Aqui, o Valdeli disse: que Deus cresça na minha vida e eu desapareça. Amém. O pastor Alexandre comentou: por isso que eu vejo que a atual situação no mundo veio para colocar muitas coisas no seu devido lugar. A Eliana Silveira disse: somos falhos e Deus ainda tem misericórdia de nós. Isso é interessante. Eliana. A Eliana é a mãe da Lisa, né? Isso. Então assim,
Por isso que eu acho interessante quando a gente diz assim, ó, quando eu tiver aprendido isso eu vou vencer. Nós nunca vamos ter aprendido, nós estamos num constante aprendizado. Nós estamos sempre melhorando, todos os dias nós estamos buscando a Deus. Então nós temos que buscar a Deus incessantemente até o dia que nós morrermos. Porque a palavra de Deus fala, Paulo diz, combati o bom combate, perseverei. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que perseverar todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Nós nunca vamos chegar à perfeição, nós nunca vamos ser bons. Por quê? Porque nós estamos crescendo dia após dia, conhecendo a palavra de Deus dia após dia, entendendo a palavra de Deus dia após dia. Em Hebreus 11 fala que as pessoas que o mundo não era digno delas, elas morreram dessa maneira para que elas não fossem completas sozinhas. A vida não é pra gente ficar completo aqui. A gente não é. Aqui é um processo. Quando a gente tiver em 99%, a gente vai ser levado para não cumprir aqui, porque não é para cumprir aqui. Entendeu? Não é o objetivo, não é que seja cumprido aqui. O reino é para ser completo depois da morte. Então o que eu vejo é assim, a nossa vida teria que ser um inário. Sabe, é um constante louvor a Deus. O inário, aqui na igreja tem bastante gente que é da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus tem o inário lá, né? Eu me esqueci o nome do inário da Assembleia de Deus. Mas a nossa vida teria que ser um inário. Ou seja, um constante louvor. Nós ter no nosso coração um constante louvor na presença de Deus. Eu acho que vamos parar por aqui, porque senão já estamos chegando, né? É assim, quando nós aprendemos que os justos juízos de Deus é para ser colocado em prática na nossa vida, nós vamos aprender que, sinceramente, a nossa vida tem que ser um constante louvor a Deus. O Alexandre disse que o inário é a harpa cristã. A harpa cristã? Tá, da Assembleia. É que tem a harpa cristã, tem cantor cristão. Cantor cristão. Então, cada batista lá não, cantor cristão dos batistas. Eu não me lembro de qual é. Na realidade, assim, eu me converti numa igreja que nunca teve esses inários. Mas na nossa vida tem que ser esse inário. Nós temos que colocar lá todos os dias. A Eliana comentou mais uma coisa. Ela disse: às vezes reclamamos tanto da vida em vez de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Só tenho a agradecer. Amém. E o Tito Mendes disse: sim, devemos seguir a Bíblia. Amém. Sabe o cântico? Nós temos que entender que o louvor é um cântico sem formalidade. Cara, isso é profundo, sabe? Que às vezes nós vamos para a igreja e tem aquela formalidade de cantar. No momento que nós estamos louvando a Deus, não existe essa formalidade. Sabe, quando tu está no íntimo, no íntimo com a pessoa que tu ama, ou seja, lá no casal, eu e a minha esposa, quando nós estamos no nosso íntimo, não existe formalidade. Eu sou dela e ela é meu. E ela é minha. Eu sou dela e ela é minha. E no momento que nós estamos louvando a Deus, não existe formalidade. Ou seja, eu sou dele e ele é meu. Isso eu acho interessante quando Cristo fala, né? Eu fiz isso para que eles estejam junto comigo, assim como eu estou junto com o Pai. Sabe? Isso eu acho, isso eu acho que resume tudo. Cristo quer nós junto com Ele, assim como Ele está junto com o Pai. Então, no momento que nós conseguimos louvar a Deus sem essa formalidade, sem essa hipocrisia, sem querer mostrar, sabe, aquilo que eu falei no outro dia, lá na igreja, eu vejo a Denise cantando, eu vejo a Denise louvando a Deus. E isso eu acho interessante. São pessoas que louvam a Deus de verdade. É lógico que todos nós temos... Eu tenho uma dificuldade de louvar. As pessoas falam assim: nossa, tu tem uma voz boa para cantar. Eu tenho uma voz boa para cantar, mas eu não tenho educação na voz. Mas eu amo louvar a Deus, e quando eu louvo a Deus, eu louvo de verdade. Teve uma vez uma pessoa que disse para mim assim: dá para te cantar um pouquinho mais baixo que tu está atrapalhando? Eu disse assim: cara, eu não estou te atrapalhando, eu estou louvando a Deus. E é isso que nós temos, quando nós entoarmos louvores a Deus, nós temos que sair da formalidade, sair da hipocrisia, sair da indiferença e buscar somente a Deus, louvar somente a Deus, e não só no cântico,
mas no nosso dia a dia, aonde tu andar na rua, tu andes sem hipocrisia, sem indiferença, sem formalidade nenhuma, mas junto com Deus. E isso vai mudar completamente. Isso é um louvor íntegro, isso é um louvor correto. É isso que essa passagem está falando para nós. Vamos voltar lá no versículo, deixa eu achar aqui. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que eu aprendo os teus justos ensinamentos. Eu só vou louvar a Deus com sinceridade quando eu conhecer os justos ensinamentos dele. Se eu não busco a palavra de Deus, eu nunca vou conseguir louvar a Deus sinceramente. Isso eu quero deixar para vocês pensarem nesse restante de dia e até amanhã. Só vamos conseguir louvar a Deus sinceramente quando nós conhecermos os justos ensinamentos de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração então. Pedir o Daniel faz uma oração para nós encerrar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado porque Tu nos trouxe até aqui mais uma vez e que Tu possa continuar nos trazendo, Senhor. Que nós possamos não perder essa vontade de estarmos juntos, unidos, em comunhão, buscando a Ti, Pai. Buscando essa comunhão que que faz parte desse processo que nós estamos vivendo. Processo de santificação, processo de nos tornar mais parecidos com Cristo. Um processo que não vai ser terminado aqui, mas que nós te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo e do sacrifício de Cristo que nos ajudou também para nos aproximar cada vez mais dessa santidade, nos aproximar cada vez mais desse modelo que Cristo foi como homem aqui na Terra. Que nós possamos nos aproximar e que quando nós estivermos tão perto quanto necessário, nós possamos ser levados para Ti, para que nós possamos ser completos juntos, como um corpo, como o corpo do irmão de Cristo. O nosso primogênito, que nós possamos ser como ele, juntos, completos, como em Hebreus 11 tu fala, que nós vamos ser juntos bons, porque bom é só algo que é completo, que nós possamos ser completos como Cristo, quando nós estivermos juntos na tua glória. É isso que eu te peço, continuamos dando crescimento aqui na terra, até que nós possamos chegar nesse ponto. Amém. Obrigado pela presença de todos. Amanhã nós estamos aqui de novo às 8 horas, falando a respeito do Sermão do Monte. Quarta-feira nós vamos ter a live do grupo de louvor. O grupo de louvor vai trazer uns louvores para nós. Vai ter música e também vamos falar a respeito de louvor, falar um pouco mais a respeito de louvor. Isso na quarta. Na quinta-feira temos um bate-papo com os pastores. Sexta-feira, encontro dos jovens, bate-papo com os jovens. Sábado vai ter bate-papo com os casais. E domingo, de novo, encontro dos pastores. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e muito obrigado. Até amanhã.